Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Estamos juntos em mais um dia para um precioso estudo da Palavra de Deus. E nesta manhã que o Senhor nos deu, nós estaremos com vocês na ministração desta aula, da lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estudaremos o puritanismo. Um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Isso nos interessa, né? Pois é. O texto áureo está no Salmo 85, versículo 6, onde lemos: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? A verdade aplicada na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, de correção, de retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Então nós vamos, como objetivo nesta lição, compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanos e identificar as raízes do puritanismo no pentecostalismo. Esse é o nosso interesse principal ao estudar o movimento puritano que começou no século XVI. O texto de referência encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Os versículos são 1, 2, 12 e 13. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, com base nessa leitura inicial, nós vamos agora orar, pedindo a Deus que tome a frente, a dianteira desse momento de aprendizado, que é para a glória dele. Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti pela nossa Escola Bíblica Dominical, pelas pessoas que terão acesso a essa lição nesse dia, através desse meio de comunicação à distância. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos usados como instrumento para comunicar a verdade da palavra de Deus ao coração dos nossos ouvintes. Que haja em cada um o desejo de Te conhecer, de Te amar e de Te servir de conformidade com aquilo que o Senhor mesmo instruiu para o seu povo de todos os tempos. E assim, humildemente, nos colocamos diante da Tua palavra pedindo: fala, Senhor, porque os Teus servos estão ouvindo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Vejamos. A nossa introdução nos diz que nós estudaremos o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Eu não sei o que você conhece ou já ouviu falar sobre o puritanismo, mas eu sei que esse movimento nos envolve e ele traz para nós um aprendizado diferente e muito edificante. Irmãos, não há
nesta terra, quem tenha lido uma obra de um puritano, quem tenha visto um trabalho de um puritano e tenha permanecido da mesma forma diante do que viu e diante do que aprendeu. Porque o puritanismo, por si, ele é muito envolvente. Ele foi um movimento dentro das igrejas britânicas do século XVI. Então, o que nós temos aqui nós iremos, nesta lição, nos focar no puritanismo inglês, porque ele acontece dentro da igreja da Inglaterra nos séculos XVI e XVII, para depois se expandir para outros lugares, como a Escócia. Nós temos bastante material e instruções históricas relevantes a respeito do puritanismo escocês. Depois nós temos um puritanismo que se desenvolveu na América do Norte e certamente muitos outros. Nós não temos como fazer aqui um apanhado histórico mais abrangente a respeito do puritanismo como um todo, mas nós vamos focar um pouquinho no que foi o puritanismo inglês. Diferentemente do que passou a ser contado a respeito deles, de que um puritano era uma pessoa austera e desagradável, que um puritano era alguém que tinha crenças morais rígidas e muito severas, especialmente quando o assunto era divertimento, era prazer, que o puritano era um fanático sem alegria, que era um crítico obcecado por regras, que eles eram patriarcais, assombrados com medo de que alguém em algum lugar pudesse ser feliz. Veja, diferente de tudo isso que passou a circular a respeito deles, hoje, olhando a história, compreendendo a história, nós podemos perceber e reconhecer o valor desses irmãos e irmãs de fé que optaram a andar por esta senha estreita dos que militam pela honestidade, pela pureza, pela integridade, segundo a Bíblia. Vejamos que, desde que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ele não deixou de atuar e de realizar a sua obra no meio do povo de Deus, mas aconteceram alguns momentos históricos específicos em que as suas manifestações foram suprimidas, foram abafadas, foram relegadas a um segundo plano, para que o humano, com seus feitos, pudesse ter proeminência, pudesse sobressair. Mas o que nós vemos é que o pentecostalismo, ele é esse resgate do mover e da força do Espírito Santo em operação no meio do povo de Deus. E nós vamos partir hoje, de esclarecimentos a respeito dos puritanos e de como eles estavam empenhados em empreender uma reforma continuada na igreja para que ela não perdesse o fervor que fora conquistado com a reforma protestante. E é por isso que nós precisamos estudar os puritanos, porque nós somos herdeiros com ele, desse resgate, desse renovo, dessa restauração do fervor espiritual. Nós podemos ver neles um viés pentecostal. Há quem não concorde com isso. E não são poucos os que não concordam com isso, principalmente porque o movimento puritano em si, ele é essencialmente reformado. Mas nós vemos assim, nós conseguimos traçar esta linha de continuidade entre o puritanismo e o pentecostalismo.
E é por isso, inclusive, que nós temos esse assunto em uma lição nossa. Porque se os pentecostais não conseguissem enxergar lá no puritanismo uma raiz crescendo e que no futuro iria permitir a emergência do pentecostalismo moderno, nós não estaríamos preocupados em entender o que foi o movimento puritano. Mas vejamos aqui que tem aspectos do puritanismo que podem ser claramente identificados no pentecostalismo. Nós não temos um consenso de quando o movimento puritano começou, especificamente, nem de quando ele terminou. A gente só sabe que começou no século XVI, em meados do século XVI, e ele termina, né, na primeira parte do século XVIII. E ele também se envolveu em muitos embates políticos religiosos e influenciou a igreja no mundo todo. Segundo escreveu Joel Bick, um estudioso antigo dos puritanos, com muita publicação sobre os puritanos, eles tinham o dom de viver em dois mundos. Eles receberam esse dom de viver nesta terra como cidadão do céu. Eles tinham o dom de viver entre dois mundos, mas vivendo entre dois mundos, eles mantinham os olhos sempre na eternidade. Eles não tiravam os olhos de lá. As recompensas celestiais enchiam a sua vida de anseio por aquele tempo em que estariam para sempre com o Senhor. E aí o ponto 1 da nossa lição começa a nos explicar o que foi o movimento puritano para nós compreendermos o seu surgimento. Aqui diz que ele foi um movimento muito importante na Inglaterra, como eu já disse, em outros países também, mas o seu ponto de origem e onde ele foi mais forte é na Inglaterra. Posteriormente, ele veio a se tornar a principal tradição religiosa dos Estados Unidos, se considerarmos aquele momento de 1620, quando os puritanos, fugindo da repressão, fugindo da perseguição religiosa, e no momento em que muitos estavam sendo levados para a fogueira, simplesmente por defender um estilo de vida cristã, genuína, segundo as Escrituras. Então você tem aquela caravana de puritanos que partem em direção ao Novo Mundo, em direção à América do Norte, no ano de 1620, a bordo de um navio famosíssimo, que é contado em livros, em filmes, o navio chamado Mayflower, que carregava esse contingente de puritanos que estabeleceram-se ali na região de Boston, nos Estados Unidos. E dali também partiu uma grande parte, e dali também nasceu uma grande parte desses fundadores dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos têm essa parcela da tradição puritana na sua história de nascimento. Os seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Aqui, então, nós vamos ver o nosso 1.1, que eu juntei nessa lição com 1.2 e explico. Nós temos como pano de fundo do que a revista trouxe para a nossa reflexão e do que nós precisamos chamar para pensar o puritanismo como raiz do pentecostalismo, que existe toda aí uma história de separação da igreja da Inglaterra, da igreja de Roma. Isso está nos anais históricos, fartamente documentado. E é isso, essa separação da igreja da Inglaterra da igreja de Roma, através de Henrique VIII, que no século XVI veio a se constituir a igreja anglicana. E é no fervor deste momento histórico diferenciado,
amparado aí pelas ideias renascentistas que estão explodindo pelo mundo inteiro e estão em todos os lados, que nós vamos então presenciar o florescimento de um tipo de crente que sobressaiu aos demais, que são os puritanos. Aqui diz a revista: o puritanismo nasceu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas. Daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana para aproximá-la dos ensinos da reforma protestante. É isso que vai dizer o nosso 1.1 e o nosso 1.2, que fala do descontentamento com a igreja. Nós ressaltamos que o movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada na Inglaterra. E isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católica romana ainda existentes na igreja da Inglaterra. Quando nós pensamos no que é o puritanismo de fato, nós vamos ver que o início do movimento puritano ele aconteceu por causa do descontentamento com a igreja. Então, esses dois pontos eles vão ser trabalhados juntamente por causa disso. O 1.1, o início do movimento. O 1.2, o descontentamento com a igreja. Então, o início do movimento foi por causa do descontentamento com a igreja. E aí, o que nós vamos ver aqui, que tudo aquilo que ficou de ranço do catolicismo romano na igreja anglicana serviu de combustível para que os puritanos reagissem a isso, né? Eles não estavam acomodados de jeito nenhum, conformados de jeito nenhum pela essa importação da igreja anglicana do modelo cristão católico romano. E por eles agora terem as Bíblias na mão e poderem ler a Bíblia com toda liberdade, interpretar os textos bíblicos como eles devem ser interpretados, eles entenderam. Nós precisamos de uma igreja cristã de fato, e não apenas de sermos uma reprodução da igreja católica. E eles começaram a lutar pela reforma da igreja anglicana, que acabou de se formar. E eles se intrometeram em muitas batalhas. Batalhas a favor de uma igreja renovada e de uma igreja que fosse de fato protestante e não uma igreja católica vestida de protestante. E aí, o que nós vamos perceber na história é que eles foram perdendo batalhas públicas uma atrás da outra. Eles lutavam por aqui, perdiam, lutavam ali, perdiam, iam a público lutar estas guerras em favor da reforma da igreja, que saiu da reforma protestante, e eles foram perdendo uma atrás da outra, mas o testemunho deles ficou. E o testemunho deles se transformou em uma voz da consciência das pessoas que passaram a entender a palavra de Deus. E eles então começaram a buscar nos puritanos um referencial da fé cristã. Tem muita história para ser contada a esse respeito, como aqui a lição nos diz. Foi no reinado de Elizabeth I que deu-se o início do movimento puritano na Inglaterra. Mas quando isso acontece, na verdade, os puritanos eles já estão agindo nos bastidores da história, mas ninguém sabe fechar a questão em torno de uma data e dizer foi aqui que o movimento puritano começou. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que eles não são dissidentes, eles não são rebeldes que estão querendo criar igrejas, eles são
pessoas. Eles são uma facção da igreja anglicana. Eles não querem outra igreja, eles querem a igreja deles, conformada às Escrituras. Quando nós pensamos nestas coisas do que é o puritanismo de fato, nós vamos olhar então para a hierarquia da igreja e nós vamos encontrar ministros cristãos, puritanos, ingleses e escoceses, né? Nessa lição nós não temos como falar do que foi o puritanismo na Escócia, mas ele foi algo exuberante. A figura de John Knox, que passou para a história como o maior reformador escocês, é algo que nós precisaríamos querer saber. Mas veja, quando nós falamos de puritanismo nessa lição, nós estamos chamando a atenção para aquela hierarquia da igreja principalmente, só que a hierarquia da igreja, ela não trabalha fora de uma igreja. Ela só é hierarquia da igreja porque ela está na igreja, operando através de uma liderança eficaz de um povo que é de Deus. Não existe trabalhos da hierarquia da igreja que seja isolado. Nenhuma liderança de igreja vai fazer as coisas acontecer no seu tempo se não estiver à frente de uma igreja que está trabalhando em favor de uma causa. Então nós temos aí ministros ingleses e escoceses buscando purificar a igreja na Inglaterra das marcas do catolicismo romano que estão impregnados no tecido religioso daquela igreja. E aí, em sua trajetória de combate da meia reforma que aconteceu no anglicanismo inicial, eles pregavam o que entendiam da reforma de fato, e eles pregavam como? Através de palavras, sim, mas muito mais do que isso. Eles pregavam com uma vida pia. O que é vida pia? Vida de piedade, mas piedade no sentido de santidade prática. Então eles pregavam o que eles entendiam por igreja, mostrando nas suas vidas os marcos da santidade prática. E também eles se exercitavam para trazer para o ambiente da palavra de Deus todos quanto eles pudessem trazer. Veja bem, nós temos aqui, o comentarista da lição nos trouxe uma citação de Errol Hughes, quando ele escreveu que a primeira vez que a palavra puritano foi usada, isso remonta do ano de 1564, quando um grupo separatista foi zombeteiramente descrito como puritanos, ou os cordeiros imaculados do Senhor. Eu fico pensando do quanto essa zombaria era verdadeira. Eles eram xingados de puritanos. E eles eram zombados como os cordeiros imaculados do Senhor. Como se isso fosse uma coisa feia. Veja que quando eles florescem aí no período já elisabetano, com Elizabeth I, eles tiveram um crescimento incrível, como uma irmandade de pastores e membros distintos, em que se enfocava os pontos centrais do cristianismo. Então eles eram fiéis às Escrituras, a pregação era expositiva, havia cuidado pastoral eficaz, com pastoreamento e apacentamento do rebanho de Cristo. Eles investiam na santidade pessoal e na piedade prática, aplicando isso em cada uma das áreas particulares da sua vida de um modo incrível. E o termo puritano começou a ser usado para se referir a estas pessoas
que eram extremamente cuidadosos com a sua maneira de viver a fé cristã. Olha isso! O que é um puritano? É alguém extremamente cuidadoso com a sua maneira de viver a fé cristã. E, como as próprias escrituras advertem, a pessoa piedosa pode esperar por críticas contra a sua maneira santa de viver. Quem é piedoso de fato vai ser criticado, vai ser massacrado, vai ser zombado pela opinião pública. Ele é tido como aquele estraga prazeres. E por isso foram apelidados como puritanos. Quando olhamos para esse grupo de pessoas, parece que em todo o tempo eles estiveram envolvidos com política, com economia, com cultura, com sociedade e com a religião, como aqueles que são do contra. Mas nós não podemos nos esquecer que, em sua maioria, são pessoas comuns e pobres e simples, e que viviam à margem da sociedade. Ainda que alguns deles tenham galgado cargos públicos de proeminência, eram homens e mulheres que realmente eram simples e que se mantiveram dentro dos limites da pureza, da retidão, da integridade e da santidade prática. E viver isso intensamente é um grande exemplo para nós. Existe uma obra de um comentarista que foi muito usado nesta lição, pelo autor da revista, chamada Santos no Mundo, os Puritanos como eles realmente eram. O comentarista é Leland Hickam, e esta obra é de 2017, Santos no Mundo, os Puritanos como eles realmente eram. E aí a revista que nos traz essas questões extraídas desta obra do Leland Hickam. Será que todos os que debatem a respeito dos puritanos sabem exatamente o que eles eram, o que pensavam e pelo que lutavam? Como esta revista e esta lição especificamente está procurando achar pontos de contato entre o puritanismo e o pentecostalismo, aí vai um deles muito importante. Veja bem, o Leland escreveu que puritano, como o nome foi usado inicialmente, era lama desde o começo. Ele foi cunhado cedo, esse nome puritano começou a ser usado em 1560, mas sempre foi uma palavra satírica, uma palavra ofensiva. Nesta palavra estava subentendido mau humor, censura, presunção e certa medida de hipocrisia. É assim que os puritanos eram entendidos. Bem, acima e além da sua implicação básica de descontentamento motivado pela religião, para aquela que era vista como laudicense e comprometedora igreja da Inglaterra de Elizabeth. Os puritanos viam a igreja anglicana da Inglaterra nos seus inícios como uma Laodiceia. A sua primeira referência, no entanto, ainda que se uma forma estranha, furiosa e feia da religião protestante. Quando nós olhamos para o puritanismo, ele é como se fosse uma encarnação da face feia do protestantismo. Mas pessoas bem informadas agora reconhecem que os puritanos típicos, eles não eram homens selvagens, ferozes e monstruosos, fanáticos religiosos e extremistas sociais, mas eles eram sóbrios e conscienciosos
cidadãos de cultura, pessoas de princípio, decididas, disciplinadas, excepcionais nas virtudes domésticas e sem grandes defeitos, exceto o de usar muitas palavras ao dizerem alguma coisa importante a Deus ou ao homem. Então, o que nós vemos hoje é uma tentativa de se consertar este engano, mas o lobby contrário que foi feito a eles desde o século XVI vendeu esta imagem negativa dos puritanos que permanece na visão de muita gente como uma coisa ruim. E aí, vamos pensar aí no ponto de contato, puritanismo ou pentecostalismo? O Leland escreveu sobre o puritanismo, lá no início, que era um modo satírico e ofensivo de falar a respeito destas pessoas que adotaram esse estilo de vida puritano. E aí vem o pentecostalismo no seu início, que da mesma forma foi satirizado, foi ridicularizado. E nós vamos ver o Donald Dayton, que também foi um autor utilizado pelo comentarista da revista. E o Donald Dayton escreveu que o pentecostalismo, o movimento pentecostal no seu nascedouro, ele também foi vilipendiado, escrachado pelas principais denominações, pelo movimento de santidade, de onde ele também saiu, pelos fundamentalistas, pela academia norte-americana, pela imprensa da época, pela sociedade de um modo geral. O movimento pentecostal nasceu proscrito e marginal. Veja que, obviamente, o pentecostalismo global não se tornou nem objeto prioritário ou privilegiado dos estudos acadêmicos durante quase toda a primeira metade do século XX, porque para muita gente nos meios intelectuais, o pentecostalismo da Rua Azusa e os seus congêneros só podia ser coisa de gente doida. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Agora, esse é um ponto importante para nós pensarmos. Quando vai se tirando a lama que é lançado sobre os movimentos espirituais legítimos, quando vai se removendo os estragos que é feito para denegrir a imagem e plantar a confusão, aí sim vai se recuperando o que é de fato. E todos poderão reconhecer o movimento pelo agir do Espírito no seu meio, e não por aquilo que disseram a respeito dele. Hoje nós podemos afirmar pelo conhecimento da história que os puritanos eram santos no mundo. A coragem ao enfrentar confrontos e vencer dificuldades, aliado à simplicidade que os destacava sempre, os impulsionou a novos começos. Eles passaram a história como aqueles que faziam tudo pela fé e que viviam para a glória de Deus, vivendo à luz da Santíssima Palavra. 1.3 nos fala do cuidado dos puritanos com os indivíduos, e aqui na nossa revista nós lemos que os puritanos, além de se preocupar com a reforma na igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. A produção dos puritanos em assuntos como trabalho, família, relacionamento conjugal, criação de filhos, educação, igreja, pastoreamento, apacentamento, vida em sociedade e testemunho cristão é riquíssimo. E aí aqui o comentarista da lição usou mais uma vez o autor Leland Hicken para dizer que o puritanismo também se caracterizava por uma forte consciência moral. Para os puritanos, a questão do certo ou do errado
era mais importante do que qualquer outra. Eles viam a vida como um contínuo conflito entre o bem e o mal. Eles afirmavam que o mundo foi reivindicado por Deus, mas foi requerido por Satanás, e que não havia campo neutro. Que no coração de um puritano estava a convicção de que todas as coisas precisam mudar e que as atividades normais não são opção. De todos os termos-chave usados pelos puritanos, os principais eram reforma, reformação e o adjetivo reformado. E esses termos eles não foram cunhados por reformadores, por historiadores posteriores, mas eles eram palavras dos lábios de todos durante a era puritana. Foi uma época em que se incitou os governantes a reformarem os seus países, o clero a efetuar a reforma da religião, os pais a reformarem as suas famílias. E no nível mais pessoal, o impulso puritano era de reformar a vida da pecaminosidade e da conduta ímpia. E essa reforma da vida pessoal, da família, da igreja, da sociedade, dos governos, dos países, é o que está encravado no coração do puritanismo. O puritano é um reformador por excelência. Bem, Packer, J.I. Packer, um escritor que também se dedicou muito para escrever sobre os puritanos, ele disse: os puritanos eram gigantes em comparação a nós. Aliás, ele que escreveu o livro Entre os Gigantes de Deus. E ele contempla os puritanos como esses gigantes espirituais, na fé, na pureza, na integridade, na vida santa. E ele diz, os gigantes, os puritanos eram gigantes em comparação a nós. Gigantes, de cuja ajuda nós carecemos, se quisermos crescer. Então, o que nós temos neste 1.3 é que a essência do puritano está numa expressão de Michael Rivers, que ele diz: os puritanos eram aqueles que queriam ver a reforma da reforma. Eles queriam ver a reforma continuar, para ver a igreja e os santos crescerem em santidade, para serem cada dia mais reformados de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vejamos o ponto 2, isso foi essa explanação um pouco mais ampla do que foi o movimento puritano. É difícil nós trocarmos isso por meias palavras e restringir mais ainda o que precisamos dizer em relação a isso. E pode ter certeza que o que foi dito aqui é muito pouco. Não chega nem a arranhar a casca do que foi o movimento puritano realmente. Mas o tópico 2 vai dizer para nós que trata-se de um movimento visionário. E aqui diz, os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. E aí o movimento puritano foi realmente, de fato, esse movimento visionário, motivado nada mais, nada menos pela visão de uma sociedade reformada. E o que nós temos, como alguém definiu, é que a convocação para a reforma, primeiro foi um chamado para a ação, para transformar o indivíduo em um instrumento capaz de servir à vontade divina e depois empregar este instrumento para transformar toda a sociedade. O que nós temos aqui é que, olhando para o movimento puritano, hoje nós o chamaríamos de estilo de vida holístico, porque toda conscientização,
atividade e prazer, todo o emprego das criaturas e desenvolvimento de poderes pessoais e de criatividade integrava-se na única finalidade de honrar a Deus, apreciando os seus dons e tornando tudo, absolutamente tudo, em santidade ao Senhor. Isso é entender o propósito e viver a visão. Existe um padrão bíblico de excelência cristã que precisa ser conhecido para ser vivido. E aqueles que se movem na força do Espírito precisam ser os primeiros a entender esta verdade. Os puritanos entenderam. Eles sabiam que as Escrituras é a regra inalterada da santidade e eles nunca se permitiram esquecer disto. Nós começamos pela evangelização no 2.1 e aqui está dito: os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper com os princípios dogmáticos da igreja inglesa para levar a outros povos o conhecimento de Deus. Essa fervorosa dedicação às Escrituras e a firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar a glória de Deus impulsionaram as ações evangelísticas do movimento. Temos aqui um ponto muito importante no estilo de vida puritano. Existe um livro de Joel Bick chamado A Tocha dos Puritanos. Esse livro ele trata especificamente deste assunto, do que foi a evangelização bíblica empreendida pelos puritanos. E o Joel Bick, nesse livro, ele vai fazendo um retrospecto histórico. Ele começa falando da tocha da evangelização, que foi acesa no Novo Testamento. Depois ele fala da tocha da evangelização, que foi reacesa na Reforma. Para então ele começar a falar da tocha da evangelização levada pelos puritanos e conclui o livro falando da tocha da evangelização que foi passada para nós. Veja que a Escritura era o centro e a vida da comunidade puritana. Tudo partia das Escrituras, tudo voltava para a Escritura. Se a Escritura aprovava, eles aprovavam. Se as Escrituras desaprovavam, eles simplesmente dispensavam. Bem, o que nós estamos vendo aqui em relação à evangelização, que eles empreendiam, nós podemos ver o lado pentecostal desta mesma premissa dos evangelhos, né? Veja que eles não pregavam que o incrédulo tinha capacidade de fazer estas coisas por si mesma, né? O que seriam estas coisas? Eles precisavam se arrepender, parar de fazer o mal, precisavam ser santos como Deus é santo, precisavam amar a Deus de todo o coração, precisavam entrar pela porta estreita. Tudo isso era enfatizado na evangelização puritana, mas eles não pregavam que os incrédulos tinham capacidade de fazer estas coisas, mas pregavam aos seus ouvintes as exigências das Escrituras, sabendo que o Espírito Santo é o que faz tudo isso, e isto mostra aos pecadores que eles não podem cumprir todas estas coisas pelas suas próprias forças. E é através disso, irmãos, que nós vamos enxergando a raiz pentecostal crescendo. Os puritanos seguiam o modelo de evangelização de Cristo, dos apóstolos, porque aprenderam a trabalhar com eles em favor do Evangelho. E controvérsias à parte, nós pentecostais
da mesma forma. O segundo ponto deste movimento visionário puritano está na pregação. É aqui que a coisa pega um pouquinho, sabe? Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor. Deveria ocupar o lugar principal em todos os cultos. Eles consideravam os 66 livros da Bíblia a biblioteca do Espírito Santo, que foi graciosamente deixada por Deus para os crentes. Bem, quando nós percebemos, dentro da história dos puritanos, eles tinham um alvo. E o alvo deles é que a Inglaterra se tornasse uma terra de santos. O projeto da vida deles, o que eles mais queriam, o maior sonho puritano é que a Inglaterra se tornasse uma terra de santos, um modelo, um protótipo de piedade coletiva e, como tal, um meio para que todo mundo fosse abençoado. Não há modo de se conseguir isso sem a pregação da palavra de Deus. De uma coisa nós estamos certos: os puritanos sabiam usar as suas Bíblias. Os puritanos sabiam usar as suas Bíblias. As suas produções são extensas, são recheadas de versículos bíblicos completamente compatíveis com o pensamento central do que estava sendo abordado. Toda a produção puritana fala muito sobre a sua profundidade bíblica e as características da pregação puritana recebe ênfase em tudo que foi escrito sobre eles. Nós temos principalmente 3 pontos em relação à pregação puritana. Em primeiro lugar, os puritanos eram profundamente envasados nas escrituras. Jamais um puritano ia começar um sermão sem ler a palavra e jamais ele leria a palavra e sairia falando outra coisa que não fosse aquilo que leu. Em segundo lugar, o pregador puritano era doutrinador. Então ele fazia uma exegese extensa do texto que ele ia ler, ele lia a palavra para a comunidade, ele explicava a palavra para a comunidade, explicando aquele texto dentro do seu contexto, e ali ele ia abordar as doutrinas principais que aquele texto está realçando. Então, todo puritano, ele era doutrinador nos seus sermões. E a terceira coisa, a pregação puritana era experimentalmente prática. Havia uma aplicação em todos os sermões. Eles diziam: o que lemos aqui é isso, o contexto do que lemos é esse, a interpretação para o que lemos é isso, mas e agora? Como que nós vamos trazer isso para a nossa vida e aplicar na nossa vida? Então eles explicavam. O desejo de pregar uma mensagem que estivesse de acordo com a consciência, que fosse mais agradável a Cristo, nem sempre fazia com que os sermões dos puritanos fosse algo de interesse. Mas pregar de forma direta a palavra, de forma clara, sucinta, bem explicada, era a marca da pregação puritana. Eles não saíam do assunto, eles realmente investiam. O que fazia com que pregação para eles fosse um trabalho árduo, um trabalho exaustivo.
Mas o que a gente entende é que somente assim, né, com esse rigor nos estudos e muita oração, é que a Bíblia vai se abrir para nós. E que o conhecimento divino vai brotar no íntimo para ser compartilhado com os outros. Nenhum sermão faz sentido se não for sermão para o pregador em primeiro lugar. A fidelidade na interpretação das Escrituras sempre foi a marca do bom pregador de qualquer tempo. Agora, os desvios que a gente observa hoje em termos de pregação são extremamente antibíblicos, tanto quanto são antipuritanos. Infelizmente, nós não temos condições de entrar com vocês neste assunto do que foi a evangelização puritana, a pregação puritana, porque isso é algo primoroso. E tem aí muita coisa para nos ensinar a esse respeito. Mas vamos concluir esse ponto 2, falando no 2.3 sobre a paixão desse povo por Cristo. Eles eram muito apaixonados por Cristo, muito devotados por Cristo. O comentarista da lição nos diz que os puritanos tinham uma paixão ardente por Cristo. Não era só paixão por Cristo, era uma paixão que ardia, que queimava de uma tal forma que a vida deles era Cristo e era uma construção para o céu. A gente olha para esse povo e pensa, meu Deus, como esse povo amava Cristo. E é uma forma até espantosa o modo como eles eram totalmente apaixonados por Jesus. Aqui o comentarista da lição cita novamente Joel Bick, agora na obra que ele escreveu com o Nicholas Thompson, que diz que, por ser um teólogo sempre cuidadoso, Godwin, que foi usado aqui no corpo da revista, né, ele procurou deixar claro de que Cristo não continua sofrendo nos céus. A sua humilhação foi concluída na cruz e no túmulo. Na sua ascensão, sua natureza humana é glorificada e livre de toda dor. E ele é capaz e poderoso para carregar as nossas misérias em seu coração, mesmo glorificado, e assim senti-las como se estivesse sofrendo conosco. E é isso. A paixão dos puritanos por Cristo tem essa explicação. Eles olhavam para Cristo e eles viam Cristo sofrendo com eles, sofrendo suas misérias, passando pelas suas angústias. E Flávio escreveu, John Flávio, um grande puritano, ele escreveu: espero que vocês possam suportar firmes como bons soldados de Cristo, estando prontos para serem chamados loucos por amor de Cristo. Deixem que suas vidas falem mais alto do que dizem ou pregam. Então, para alguns, o amor que os puritanos demonstravam por Cristo ultrapassava mesmo os limites da normalidade. E por isso eles foram enquadrados nesta categoria de loucos. E sim, eles eram extravagantemente apaixonados por Cristo. Isso traz consigo um outro problema. Houve puritanos radicais, legalistas, extremistas, que geraram maus testemunhos e que trouxeram danos para a obra de Deus. Pessoas que tomaram o movimento pelo movimento e tiveram seus olhos embaçados pelo poder temporal. Houve puritanos que mancharam a imagem e que denegriram o bom nome dos puritanos em geral. Mas isso não é regra,
Isto é apenas o que se encontra em todo o ajuntamento humanamente constituído. Mas se você olha para a história dos puritanos, em um contexto global, houve amor puro, houve entrega incondicional, houve sacrifícios dignos do Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Houve puritanos verdadeiramente puritanos, e estes são a nossa alegria e coroa, mesmo porque eles nos ensinam a amar a Cristo, a viver para a glória de Cristo todos os dias e em todos os aspectos da nossa existência. Vejamos aí, para finalizar, alguns aspectos que aproximam o puritanismo do pentecostalismo. E disse, irmãos, não há como querer dissociar. Nós, pentecostais, olhamos para os puritanos e vemos nele a raiz do pentecostalismo crescendo. E aí podem falar o que quiser, podem rechaçar isso e falar que a gente está forçando a barra para poder querer ver em um movimento puramente reformado algo que seja pentecostal. Mas é assim que nós vemos. E por isso estudamos os puritanos e por isso lemos os puritanos, mesmo que a maioria deles seja calvinista. Na verdade, no final das contas, se calvinista, se arminiano, ou seguindo por algum outro viés teológico, não importa. O que importa é a essência do puritanismo, que nos traz a visão de que um pentecostalismo estava sendo formado ali. Veja bem, a começar pela doutrina puritana do Espírito Santo. 3.1 diz aqui, o pentecostalismo é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da igreja, entre eles o puritanismo e, no caso mais específico da nossa próxima lição, também o pietismo, que vamos estudar na semana que vem. E aqui nós temos que, embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, porque eles eram pregadores de Bíblia, eles buscaram e experimentaram o avivamento, porque quem se dispõe a ler a palavra, a viver a palavra e a orar, o avivamento vai chegar para esta pessoa, como chegou para os puritanos, como chegou para os pentecostais no início do século XX. O que nós temos aqui é que os pontos de contato do pentecostalismo com o puritanismo acontecem mais explicitamente em ações pontuais, quando se avalia a vida cristã. Aqueles pontos mais rigidamente teológicos, talvez a gente não encontre pontos de contato, mas na vivência, na prática cristã do dia a dia puritano, nós temos sim reflexos, imagens daquilo que haveria de se tornar posteriormente o pentecostalismo. E os caracteres puritanos singulares, aqueles que funcionaram como marcadores de santidade no seu tempo, eles são encontrados abundantemente no pentecostalismo do tipo clássico, com as devidas reservas. O pentecostalismo clássico nasceu trazendo essas marcas exteriores de santidade. Você olha para um crente pentecostal clássico e você reconhece ali um crente bíblico. Você olha para o avivamento pentecostal quando ele começou tanto no mundo como no nosso país, e você percebe que esses homens e mulheres
cheios de Deus. Eles mostram isso no rosto, eles mostram isso nos trajes, eles mostram isso na sua conduta em sociedade, eles mostram isso na direção das suas famílias, na educação dos filhos, eles mostram isso na vida da igreja. Então, sim, nós vamos encontrar lá no puritanismo coisas que é muito comum de se ver no pentecostalismo. Isso porque pensar na doutrina puritana do Espírito Santo com mais acuidade pode até nos separar um pouco do movimento pentecostal em si. Então, é onde nos encontramos que também nos separamos. E não tem nada de errado com isso. Não mesmo. Veja bem, entre os temas afins que puritanos e pentecostais desenvolveram está a compreensão de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4. Você vai ver, por exemplo, em autores como Thomas Godwin, que já citamos anteriormente, que discorreu para explicar o selo do Espírito Santo relacionando-o com Pentecostes. E o argumento de Godwin é que o Espírito Santo deve ser recebido como santificador, antes de poder ser recebido como consolador. E aí, o que Dayton e outros estudiosos das raízes teológicas do pentecostalismo vão afirmar é que temas puritanos relativos ao Espírito Santo se acham combinados com a ênfase renovada na teologia pentecostal, e esta forma de percepção puritana não passa despercebida na espiritualidade pentecostal. Veja bem que, quando nós consideramos os puritanos como restauradores da pureza doutrinária, do resgate da centralidade do Espírito Santo, sem deixar de ser cristocêntricos, e os vemos como receptores de um revestimento especial de poder espiritual, da mesma forma que aconteceu com aquilo que a Igreja Apostólica viveu no primeiro século, os pentecostais se encaixam perfeitamente neste quadro. E eles também tomam para si o lugar de representantes do reavivamento do Espírito, que acontece de tempos em tempos. Então, assim como aconteceu com os puritanos no seu tempo, assim sucedeu ao pentecostalismo. A questão é que a chama do Espírito que foi acesa no mundo e que a igreja experimentou o fervor adormecido, que há tanto tempo não se via, isso se deu com os puritanos, isso se deu com os pentecostais. E a missão? Como os puritanos encaravam a missão da igreja, a missão do povo de Deus? Veja bem, a gente já tratou da questão da evangelização puritana, e então nós vamos voltar aqui muito brevemente para falar da missão em um outro enfoque. Aqui diz: o estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Então, sim, nós já falamos disso no 2.1, mas o que a gente apenas vai focar aqui é que o estilo de vida santa que eles adotaram seguiu em missão. Fez com que houvesse uma missão. Eles não apenas estavam adotando aquele estilo de vida santo para serem diferentes, mas também para ensinar a outros, para compartilhar com outros.
Nós vemos, por exemplo, um puritano que se destacou no seu tempo, John Bunyan. John Bunyan escreveu um clássico da literatura cristã que é O Peregrino. Desde que John Bunyan escreveu esse clássico, nunca mais ele deixou de ser lido. Em quais circunstâncias John Bunyan escreveu a sua obra? Nós vamos ver que Bunyan era um puritano, era um pastor da igreja puritana livre e que foi encarcerado por 12 anos. Encarcerado por 12 anos por pregar o evangelho. Ele tinha duas opções. Ele era um pastor. A opção que ele tinha era parar de pregar do jeito que ele estava pregando. Voltar a pregar como os anglicanos, adotar o livro da oração comum, vestir aquelas vestes de clérigos que se parecia muito com os da Igreja Católica e se conformar a um protocolo recebido da Igreja Maior para só falar aquilo que a Igreja Oficial queria que ele falasse. Mas ele aprendeu com os puritanos de que ele precisava pregar o Evangelho de Jesus Cristo conforme as Escrituras. E ele optou por continuar pregando conforme as Escrituras. O que resultou disso foi sua prisão, 12 anos, separado da sua família que vivia na miséria. A primeira vez que ele foi preso por pregar, ele escreveu a sua obra autobiográfica, chamada Graça Abundante. E esta obra autobiográfica dele, ele chama a atenção para esse fato sui generis, de que ele é o principal dos pecadores. É até interessante a gente ver o Bunyan falar isso. Graça abundante para o principal dos pecadores, essa é a sua autobiografia. Depois de 12 anos, ele foi solto por um decreto imperial, mas depois ele volta para a prisão por mais 2, 3 anos, onde ele escreve esse clássico, O Peregrino. O que isso quer dizer? É que os cristãos puritanos levavam o seu estilo de vida para a vida prática e saíam em missão para poder levar esse aprendizado para o máximo de pessoas que pudessem. E nós concluímos esta lição chamando a atenção para a visão que os puritanos tinham da Bíblia Sagrada como regra infalível de fé e de prática. Como nós já falamos bastante disso anteriormente, vamos só dar uma pinceladinha aqui, porque nós já entendemos qual era a relação dos puritanos com a Bíblia. Aqui diz, a história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e de conduta. Esse grande amor dos puritanos pela Bíblia, ele transpira pelos poros. Depois da Reforma Protestante, era preciso repensar a doutrina da igreja, reafirmar o que é ser Igreja do Senhor Jesus Cristo conforme as Escrituras. E então todas as doutrinas bíblicas estavam sendo passadas em revista. Em algumas delas o assunto se tornava polêmico, não gerava somente controvérsia, mas motivo para perseguição, prisão, expoliação de bens, separação de famílias e de morte. Um exemplo clássico e duradouro foi a questão do batismo de crianças. Se eu for ver a história, hoje já existe um ponto de vista claro a respeito disso, mas naquela época você dizer que que a igreja não podia batizar crianças, fazia com que as pessoas fossem mortas na fogueira. E aí você tem dentro desse item um chamado para nós pensarmos quem foi William Tyndale, qual a contribuição dele para a igreja na Inglaterra. E nós vamos pensar aí desde Wycliffe, Tyndale, Wycliffe, Lutero
e todos aqueles que contribuíram, inclusive com suas vidas, tindeio, depois do trabalho primoroso de uma vida inteira para traduzir as escrituras para a língua inglesa, ele foi morto na fogueira. E quando ele foi encravado ali, naquela estaca para morrer, suas únicas palavras foram que Deus abra os olhos do rei da Inglaterra. E foi uma morte terrível, porque eles praticaram aquele enforcamento inicial para poder impedir que a sua morte pelo fogo fosse mais cruenta, mas no caso dele não foi um enforcamento decisivo, definitivo, foi um enforcamento meia boca. E quando as chamas começaram a arder, ele recobrou a consciência e morreu sofrendo ali as agruras do que é ser consumido em vida pelo fogo. E foi assim que muitos deles deram as suas vidas. Nós temos aí nos últimos minutos dos últimos tempos a revista chamando a atenção para nós de uma outra pessoa importantíssima nesse tempo, que é a figura de Jonathan Edwards. E a gente não tem como falar dele aqui. Realmente, Jonathan Edwards é uma das pessoas pelas quais eu me apaixonei. É maravilhoso ler alguém como Edwards, mesmo porque agora o puritanismo já está nos Estados Unidos, se desenvolvendo nos Estados Unidos, e é através desse puritano Jonathan Edwards que aqueles grandes movimentos avivalistas nos Estados Unidos começam. Então nós concluímos dizendo que o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos, porventura esquecidos. Reforça os aspectos cristãos que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor no serviço do Senhor. E aí? Já começou a gostar dos puritanos? Olha, você não vai perder nada se gostar, e se gostar muito. Você não precisa ter medo pelo fato deles serem representantes legítimos da teologia reformada e nós estarmos caminhando hoje com algum sucesso dentro da teologia pentecostal. Mas realmente eram pessoas dignas de serem lidas, de serem respeitadas e de serem amadas. Mais do que isso, no movimento puritano dos séculos 16 e 17, nós já percebemos, entendemos e enxergamos as raízes do pentecostalismo crescendo e se formando. Amém? Vamos orar para que Deus nos esclareça melhor quanto a isso? Senhor nosso Deus e Pai, estudamos um pouco sobre estas pessoas no seu tempo, o que fizeram, como viveram e como te amaram. Depois de tudo que aconteceu com eles, o movimento começou, se firmou, foi perdendo força, até que acabou no início do século XVIII. Mas o que esses homens e mulheres de Deus fizeram nesse tempo permaneceu e está como um legado para a Igreja de Cristo pentecostalizada. Senhor, nos ajude a entender isso. Nos ajude, Senhor, a aprender a olhar pelo retrovisor da história e a enxergar que o pentecostalismo não caiu de paraquedas neste tempo. Ele é o mover do Espírito Santo na história. Nós te louvamos por esse momento de aprendizado, de enriquecimento,
e te pedimos, abre nossos olhos para enxergarmos o que precisamos ver. E assim oramos em nome de Jesus. E que o Senhor o abençoe nesse domingo, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família e toque na sua mente, para que toda a sua vida possa ser transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém?